Então, gente, estamos aqui na Faculdades Este hoje para gravar um documentário. Na verdade, é uma série documental composta por 10 vídeos e nós estamos agora, neste momento, na sequência de entrevistas, né, de captação dos dados do documentário, né? E quem está comigo aqui hoje é o professor Osmar. Olá, tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Tranquilo, sim, infelizmente. Vamos trabalhar nesses vídeos. Muito bem. Diga aí, tu tá preparado? Animado? Animadíssimo? Preparado também, dentro do possível, claro. Muito bem, pessoal. Acabamos de gravar aqui um trecho, né, uma entrevista, na verdade, de um documentário que a gente está produzindo, né? Na verdade, é uma série documental de 10 episódios, 10 filmes pequenos sobre a reforma, né? O contexto da reforma e a confessionalidade luterana. E aqui, então, quem participou desse trecho, dessa gravação, foi o professor Osmar, que é um especialista em história da reforma, né, Osmar? E vamos que vamos, tem bastante trabalho ainda pela frente. Estamos aí para ajudar. É isso aí. Então, agora, Felipe está capturando uns B-rolls aqui para nós, sobre as obras de Lutero, estão todas elas aqui em alemão original. Então, como fazer documentários? O que eu preciso saber para começar a produzir documentários? Você quer a resposta a essas perguntas? Então vem comigo no vídeo de hoje. Então, gente, eu vim da Faculdades Este agora aqui para o meu espaço, para o meu espaço para compartilhar com vocês rapidinho alguns truques e alguns métodos, pelo menos o método que eu tenho utilizado para produzir filmes documentais. E quando eu falo em filmes documentais, eu não estou falando de qualquer tipo de filme documental, mas, sobretudo, eu estou me referindo aos filmes documentais do tipo expositivo, né? Que é um daqueles 6 tipos que o Bill Nichols apresentou no livro dele, né? Introdução ao documentário. E eu tenho trabalhado bastante com o tipo expositivo por causa de sua característica didática, né? Que faz parte, então, do leque de produtos que a Faculdades Este divulga. E os últimos filmes documentais que eu produzi desse tipo expositivo foram 4 mini-docs especiais alusivos aos 60 anos da Supergirl e aos 80 anos do Batman, que você pode conferir aqui no card. Eu vou deixar aqui para vocês conferirem, tá certo? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai produzir um filme documental é qual é o tema, qual é a história que eu quero contar. Porque independente do tipo de filme, todo filme possui uma história. Até o Bill Nichols ele vai brincar que, na verdade, todo filme é documental. A diferença é que existem os filmes documentais de realização ou satisfação de desejos e existem os filmes documentais de representação social, né? Então,
Os filmes documentais de satisfação de desejos são os filmes de ficção, né? Porque eles acabam retratando a realidade também, né? Claro que de uma maneira metafórica, alegórica, né? Lúdica, mas acaba sendo um tipo de representação ou apresentação do nosso mundo, né? E a diferença para um filme documental de um filme de ficção, então, para manter uma distinção semântica mais clara, reside no fato de que o filme documental ele tem uma pretensão de realidade. E ele tem uma impressão, ele quer transmitir uma impressão de autenticidade, que aquilo ali que estamos vendo, aquele filme, é o mundo real. Então, para ter uma distinção entre filmes de ficção e filmes documentais, nos filmes de ficção, a gente tem o ponto da suspensão da descrença, né? Que significa que o filme quer que nós aceitemos o mundo do filme como plausível, né, para a contação da história. Ao passo que no filme documental, o filme quer que nós aceitemos o mundo do filme como o nosso mundo. A primeira coisa, então, que a gente precisa ter na produção de um filme documental é ter uma história para contar, né? É definir um tema, é verificar qual perspectiva, qual abordagem eu quero fazer desse tema, o que eu quero apresentar que é inusitado, diferente daquilo que já foi produzido, enfim. E nesse processo de definição do tema, de elaboração da história, definição de como vai ser o filme, eu tenho que fazer pesquisa. Então, o primeiro passo na produção de um filme documental é pesquisa. Pesquisa sobre o tema que eu quero contar e ver se, dentro daquele tema que eu quero contar, qual história me salta aos olhos. O que é uma história legal dentro desse tema? O que pipoca? E isso eu só vou conseguir fazendo uma pesquisa, de descobrir o que foi falado, o que foi feito, de descobrir as nuances, conversando com pessoas, lendo materiais, vendo outros documentários sobre o tema, encontrando documentos, fotos, enfim. Bem, tendo uma história pronta, o passo seguinte é pensar a estrutura. A partir do tipo de material que eu consigo coletar sobre essa história, sobre esse tema, né, como é que eu posso já pensar a estrutura? Claro que a estrutura final do filme ela vai ser realizada, digamos assim, depois que eu tiver todo o material coletado e eu colocar ele todo sobre a mesa e começar a fazer um exercício de bricolagem. Mas até chegar lá, eu já posso ir pensando na estrutura. O que eu quero? Eu vou ter entrevistas, eu vou ter narração em off, eu vou ter B-rolls, né? Aquelas cenas de preenchimento, transição, de ilustração, contextualização, né? E eu vou ter música ambiente, som ambiente, ou seja, eu vou ter um elemento sonoro significativo. Então, basicamente, esses são os 4 elementos essenciais que formam um filme documental. As entrevistas, a narração em off, os B-rolls e os elementos sonoros. A forma como eu vou organizar esses elementos, né? Ou o que mais eu vou acrescentar em termos de B-rolls, em termos de narrações, em termos de entrevistas, né? Como eu vou compor isso e qual é o objetivo tipológico, digamos assim, por trás, é que vai depois me definir, ou definir para mim certinho a estrutura. E isso daí dentro daqueles 6 tipos que o Bill Nichols
traz no livro dele, né? Se é um documentário poético, um documentário observativo, participativo, expositivo, performático, né? Ou agora me faltou um agora que eu não me lembro. E claro que os filmes documentais, eles são muito diversos entre si, né? Tem filmes que têm dramatizações, tem filmes que têm animações, tem filmes que têm uma pessoa âncora. Então, essa estrutura do filme, a gente pode imaginar ela. O ponto-chave final, eu só vou ter depois quando tiver todo o material coletado à mesa e começar o exercício de bricolagem. Então, pensei a história, tenho a história, fiz pesquisa, selecionei pessoas, pensei a estrutura. Próximo elemento e é um elemento chave, é pensar as entrevistas. Nos filmes que eu produzi até o momento, nós selecionamos uma série de perguntas para as pessoas entrevistadas e nós fizemos as mesmas perguntas para diferentes pessoas. Porque cada pessoa vai dar uma perspectiva diferente sobre aquelas questões. E esse é o legal depois, na hora de fazer a montagem, né? Como eu sou da academia, né, da docência, eu gosto de pensar a estrutura do filme documental expositivo como a construção de um artigo. Então a gente pega todos os elementos, todo o material coletado, né, as nossas referências, né, os nossos dados, e a gente olha para o todo e começa a montar o texto, né, porque todo filme também tem, né, dentro do princípio do storytelling, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, né? Esse é o mais básico de um storytelling, né? Tem que ter início, meio e fim. E um outro ponto-chave na hora da realização das entrevistas é tentar deixar as pessoas o mais à vontade possível e prestar realmente atenção naquilo que elas estão dizendo, porque às vezes aquilo que elas estão nos dizendo pode dar um gancho para elaborar uma outra pergunta e fazer com que a entrevista siga para um outro caminho que talvez você não havia pensado quando você concebeu a história e começou a planejar o filme, né? Então, é muito importante prestar atenção nos detalhes e fazer com que a pessoa se sinta confortável. E aí, um ponto interessante é, antes da gente fazer a parte formal da entrevista, com tudo lá montado, luzes, câmera, darará, puxar uma conversa antes e já deixar a câmera ligada antes, porque às vezes tem coisas que ali vão estar sendo captadas na informalidade que podem trazer muito mais insights sobre aquele tema, aquele assunto. Bem, falamos das entrevistas, agora é importante falar sobre os B-rolls. Essas cenas adicionais de preenchimento, de contextualização, né? Elas são fundamentais porque elas servem para conduzir a história do seu filme e, ao mesmo tempo, dar espaços de respiro e espaços de descanso na narrativa do seu filme. Elas são fundamentais para manter o fluxo narrativo do seu filme. E aí, além de pegar cenas de bastidores, de capturar as imagens que você precisa do ambiente, de documentos, enfim, seja lá qual for o tema do seu filme, é importante gravar o ambiente e o som do ambiente. Então, deixa a câmera ligada uns 2, 3 minutos, gravando, e pede para todo mundo ficar em silêncio e grava só o som ambiente. Tá? Vocês podem fazer isso também com um microfone ou qualquer aparelho de captação de áudio também. Mas é muito importante captar o ambiente, captar a atmosfera que está relacionada ao filme de vocês, ao tema de vocês.
né? Porque isso depois pode auxiliar no instante que você precisa fazer algum corte, né? Alguma sobreposição de imagem, aquele som ajuda a dar uma constância e fazer com que os cortes não sejam percebidos de uma maneira muito brusca. Reunido todo o material do seu filme, todas as fontes que você vai utilizar, chega então a hora de montar o roteiro. E um dos grandes desafios de um roteiro de documentário é que ele é meio que pensado como a montagem final. Significa que você vai olhar para todo aquele material sobre a mesa e vai organizar ele numa história. Como eu falei há pouco, eu gosto de pensar a estrutura de um filme documental quase que como montando um artigo científico. Então tem introdução, desenvolvimento, conclusão, né? A estrutura mais clássica de um artigo científico para usar assim como alusão. E aí o que acontece? As suas fontes, elas são as citações diretas, as citações literais. E cabe daí a você, na narração em off, em organizar a narração em off, atribuir uma costura entre elas, né? Uma linha de raciocínio, uma linha narrativa. Ou seja, é a narração em off que vai dar uma coesão argumentativa, reflexiva da história que você está contando. Aí, claro, dependendo do tipo de documentário, pode ser que tenha uma dramatização, pode ser que tenha uma pessoa âncora, né, fazendo a apresentação, mas o mais importante é que haja essa costura. Então, gente, eu estava aqui terminando a edição do vídeo e eu achei que seria muito interessante eu mostrar para vocês como nós fizemos o roteiro técnico de um dos nossos mini-docs. Então eu vou mostrar aqui para vocês, é um roteiro bem técnico, para vocês terem uma ideia como a gente faz, como eu faço, tá certo? Então olhem só, esse aqui é o mini-doc, o roteiro técnico do mini-doc do segundo vídeo sobre os 60 anos da Supergirl, né? Então aqui no início nós temos as informações técnicas, nós utilizamos um esquema de cores para poder identificar as pessoas que foram entrevistadas e o roteiro técnico ele está organizado aqui em 4 colunas, né? A primeira é o código do vídeo, né? O vídeo que a gente gravou o material, a segunda coluna é o tempo, a terceira coluna é a transcrição das falas ou descrição da cena que é utilizada. E a quarta são orientações técnicas para edição, como efeitos, transições, inserções e instruções. Então aqui, por exemplo, se vocês olharem o vídeo, que vou deixar agora de novo nos cards, ele começa com uma inserção aqui de uma cena da série, da Supergirl. E aqui é importante, né, quando a gente utiliza um vídeo oficial, né, além de ter o direito de autorização, é importante mencionar os créditos de atribuição da onde a cena é, né? Então, os créditos básicos é o nome, episódio, temporada, direção e a quem pertencem os direitos autorais. E aqui tem algumas orientações sobre as músicas utilizadas, né? Inserção de título, né? Aqui é a Garota do Amanhã, a Supergirl nas diferentes mídias. E aqui começa, ó, então, o código do vídeo que foi gravada a entrevista, a pessoa que vai aparecer, e o tempo da fala e a transcrição do que é para aparecer na edição final, na montagem final. E aqui o crédito da pessoa que está falando, né? E aqui, por exemplo, continua. Aqui em cima, no cabeçalho, nós reproduzimos as cores para ser fácil na edição. Aí tem as inserções e aqui, por exemplo, cada uma das inserções. E foi a sequência da fala, né? Foi uma das coisas mais cara dos anos 60 e 70, aquela Supergirl mais assim ingênua, mais delicada, né? Eu acho que esse marco é significativo. Então, basicamente, é assim que a gente organiza
um roteiro técnico. Por exemplo, aqui é um roteiro que tem uma parte que tem sobreposição de vídeo, né, durante a fala, e aí a gente corta os elementos da fala, né, para ficar mais adequado. A gente fez pequenos cortes do áudio, né, já que tem uma sobreposição de vídeo fixa, né? Então aqui segue todo o roteiro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante, né? Mas basicamente essa é a lógica, daí intercalando com sobreposições. E essas sobreposições aqui, por exemplo, são os B-rolls, né? Enfim, só para trazer uma ilustração de roteiro técnico, tá bom? Segue o baile então com o resto do vídeo. Bem, se esse vídeo te ajudou em algum sentido, deixa aí o seu joinha, deixa aí nos comentários outras dicas, sugestões, truques, métodos que possam contribuir para o conhecimento daquelas pessoas que estiverem buscando esse tipo de conteúdo. Tá certo que tem muito mais coisa para se falar sobre filme documental. Se vocês querem que eu fale mais sobre filme documental, alguma particularidade, deixem aí nos comentários também. A minha intenção aqui foi compartilhar um pouquinho do meu processo criativo na produção de filmes documentais do tipo expositivo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Mas claro, eu estava aqui terminando o vídeo e acabei esquecendo de dizer uma coisa importante para vocês. Depois que a edição estiver pronta, né, que o roteiro final foi finalizado, as cenas adicionais foram gravadas, a narração em off foi gravada, a dramatização, âncora, enfim, tiver tudo pronto, o filme está montadinho, prontinho, pensem na trilha sonora do filme. Não se esqueçam da trilha sonora, porque é ela que depois vai contribuir para a catarse da experiência estética do filme de vocês, tá certo? Então, a trilha sonora ela não pode ser pensada só como uma musiquinha de fundo. Ela deve ser pensada como uma protagonista junto a uma narradora do teu filme. Então, assim como tem a narração em off, a trilha sonora ela também é a narradora do filme. Então, ela tem que expressar o tema, tem que transmitir a história por meio de sua melodia. Tá certo? Era isso que eu tinha esquecido. Falei agora. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Então, como fazer documentários? Ou o que eu preciso saber para começar a produzir comentários? E nós fizemos as mesmas perguntas para as mesmas pessoas. E depois... Nós fizemos as mesmas perguntas para diferentes pessoas.